só do culto, né? Graças a Deus. Acredito que Deus já falou através do louvor, mas o Senhor vai falar através da palavra do Senhor. Vamos pedir a Deus para que o Senhor possa usar a serva do Senhor. Querido amado Deus, Pai Todo-Poderoso, diante da tua presença, Senhor, eu apresento a tua serva, Senhor, nas tuas mãos. A voz, Senhor, vai colocar a palavra em seu coração para transmitir para a tua igreja, Senhor. Usa a tua serva como o Senhor tem usado, em nome de Jesus. Amém? E amém. O Senhor vai reinar com toda a liberdade. Muito bom de Deus, com a paz do Senhor, amém? Os irmãos abram as suas Bíblias lá no Novo Testamento, Evangelho de Lucas, capítulo 5. É uma palavra muito conhecida da igreja, mas essa palavra ela se renova de acordo com a nossa necessidade, né? O Senhor, você pode abrir a tua Bíblia todos os dias no mesmo versículo. O Senhor sempre terá algo novo para falar contigo, de acordo com a tua necessidade naquele dia, né? Porque essa palavra, ela é viva. Aleluia. Lucas 5, a partir do versículo 17. Vamos ler alguns versículos nessa noite. Lucas 5, 17. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu, num daqueles dias estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. Eis que uns homens transportaram uma cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse-lhe: Homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: Que arrazoardes em vossos corações? Qual é mais difícil ou mais fácil? Dizer: os teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para casa glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus. E ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. Os irmãos podem sentar. Glória a Deus! Eu estou louvando ao Senhor e entraremos então na mensagem, amém? Aleluia, Deus é bom, irmãos. Ele é maravilhoso. Aleluia. Pede perdoar, é folha e pó, o que não serve pra usar, vagueia só, e você não vive só, você é vaso de valor. Quem já nasceu tem que entender, que já venceu, teve o direito de crescer. Aconteceu, isso eu já sei
Você é vaso de valor. Escuta. Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro, em quem nasceu para governar. Deus usa até no cativeiro. Esse vento vai passar. Não desista de orar. Deus é fiel e verdadeiro. Vem, aleluia. E se você disser pra mim que já foi vaso, está quebrado, e por enquanto está assim, jogado aos cantos, encostado, eu prefiro insistir. E o oleiro está aqui pra mudar o teu estado. Você é especial. Quem te deu a vida, destruiu a forma, não fez outro igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Aleluia, louvado seja o Senhor. O Senhor fez parte de honra e não de desonra. Aleluia, oh glória. Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro, e quem nasceu para governar. Deus usa até no cativeiro. Esse vento vai passar. Não desista de orar. Ele é fiel e verdadeiro. Mas se você disser pra mim que já foi vaso, está quebrado, e por enquanto está assim, jogado aos cantos, encostado, eu prefiro insistir. O oleiro está aqui pra mudar o teu estado. Você tem uma impressão de estar igual, não tem nenhum DNA igual, porque para o Senhor nós somos únicos, né? E ninguém ocupa o nosso lugar. Eu acredito que, assim como para uma mãe, um filho não substitui o outro, nós que somos filhos e criações de Deus, ninguém nunca vai nos substituir. E às vezes o Senhor nos usa, e às vezes por A ou B ou C, a gente para de fazer o propósito de Deus, né? E aí a gente vê Deus usando outras pessoas. E aí a gente pensa que a gente não é mais necessário. Que não precisa, tem outros que o Senhor pode usar. Mas como disse a letra do seu louvor, nós somos únicos e especiais, irmãos. E aquilo que Deus tem na minha vida, Ele não tem na vida da irmã Luciana, não tem na vida da irmã Silene, não tem na vida da missionária Daisy, não tem na vida da irmã Isbélia. O que Ele tem na minha vida, Ele tem na minha vida. O propósito que Ele tem para mim, é para mim, né? E a Bíblia hoje vem nos falar a respeito de um homem que era paralítico há muitos anos. E a Bíblia nos diz que o Senhor chegou então na sua cidade, e Ele estava fazendo o que Jesus fazia, né? Ministrando a cura. E como nós lemos aqui, e a virtude do Senhor estava com ele para curar. E ele estava ali ministrando a palavra aí ao redor de Jesus, sempre vinha uma grande multidão. E havia um homem que sozinho não conseguiria chegar até Jesus. Mas ele tinha 4 amigos verdadeiros, né? Que insistiram para que aquele homem fosse curado. Procuraram novas estratégias para que ele estivesse diante do Senhor. Porque talvez a primeira
ideia era levar ele naquela maca, naquela cama, carregar e talvez acreditar que a multidão olharia para a situação daquele homem, se compadeceria, abriria um caminho e ele pudesse passar. Talvez ficaram ali fora um tempo, achando que o Senhor viria aquele homem e iria ao encontro dele. E quando nenhuma dessas, talvez as primeiras opções aconteceu, eles tiveram uma ideia. Se não dá para ir por aqui, o importante é chegarmos até Jesus. E a Bíblia diz que eles subiram no telhado, eu acredito que não deve ter sido fácil, né? Subiram, telharam e desceram aquele homem no meio daquela multidão. E quando aquele homem desceu diante daquela multidão e na frente do Senhor Jesus, o Senhor Jesus olha para aquele homem com todo aquele amor, com toda aquela compaixão que só o nosso mestre tem, e diz para ele: os teus pecados te são perdoados. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E há muitas enfermidades que vêm até nós por conta do pecado, né? Por conta da legalidade do pecado. E ali estavam os fariseus, os doutores da lei, né? Aqueles que tinham o Torá na ponta da língua. E começaram a razoar entre si: mas quem que ele pensa que é para perdoar o pecado? Só Deus pode perdoar o pecado. E o Senhor Jesus, sabendo de todas as coisas, olha para aqueles homens: por que vocês estão arrozoando aí, reclamando, murmurando, né? Ao invés de se alegrar com a cura daquele homem? Para que você saiba que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar o pecado. O que é mais fácil? Dizer para ele: teus pecados te são perdoados, ou levanta e anda, né? Primeiro ele fez essa pergunta, depois ele disse: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Levanta-te, toma tua cama e anda. E a Bíblia diz que no mesmo instante o homem se levantou, pegou a sua cama, se alegrou e andou, né? E voltou ali para a sua casa. E ali o último versículo, o 26, diz assim: e todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. É sobre isso que a gente vai falar nessa noite. Irmãos, hoje nós vamos falar a respeito do nosso olhar. O que a gente tem enxergado, né? Quando a gente vai ali para a Bíblia Sagrada, a gente volta lá no Velho Testamento, a palavra de Deus nos diz que quando o povo estava para tomar posse da terra prometida, a Bíblia vai nos dizer então que Moisés escolhe 12 homens, um de cada tribo, um líder de cada tribo, para espiar a terra prometida, a terra de Canaã. E ele envia aqueles 12 homens. Os 12 homens foram enviados para o mesmo lugar, no mesmo dia. E a Bíblia vai nos dizer que 10 enxergaram gigantes, 10 enxergaram as dificuldades, e apenas 2 enxergaram as bênçãos do Senhor. Os 12 estavam no mesmo lugar. Cada um enxergou aquilo que foi procurar naquele lugar. Assim como essa passagem do paralítico. Existiam fariseus e existiam outras pessoas naquele lugar. Cada um enxergou aquilo que foi buscar naquele lugar. Os fariseus enxergaram blasfêmia. O povo que estava ali enxergou prodígios, enxergou
milagres. E às vezes não é assim na nossa vida. Às vezes a gente vai no culto e o Senhor fala, e o Espírito Santo de Deus trabalha nos corações. E às vezes tudo que a gente está procurando são os defeitos. É quem desafinou, é quem falou alguma coisa errada, quem leu uma palavra errada. E aí você sai daquele culto só enxergando coisas ruins. E de repente você está ali fora, encosta alguém do teu lado que não veio à casa do Senhor procurar defeitos, veio adorar, veio procurar milagre, veio procurar pessoas cheias do Espírito Santo. E aí a pessoa senta do teu lado e fala assim, nossa, tu viu aquela irmã sendo cheia? E tu viu como Deus trabalhou por meio daquele louvor? Tu viu, acho que aquela irmã ali foi curada. Eu vi ela chorando, eu vi ela sentindo a pressão, mas você não estava no mesmo lugar. E chegou as bênçãos do Senhor. Enquanto você só enxergou o quê? Os defeitos. E o que tu vai levar para casa? Aquilo que você veio buscar. Levamos para casa aquilo que a gente veio buscar, irmãos. Porque o culto, ele é feito para quê? Para cultuar. Não para sermos cultuados, né? Não viemos aqui para sermos servidos. Viemos aqui para servir ao Senhor. Para oferecer algo a Deus. Para oferecer o nosso melhor louvor, o nosso melhor glória a Deus. E quando você sai da tua casa com essa intenção, não de ser servido, não de que alguém fale comigo, ou que alguém profetize, ou que aquele irmão, aquela irmã cante aquele hino que eu gosto de ouvir, ou que o pastor faça aquela oração que eu gosto. Quando eu venho à casa do Senhor oferecer, eu cumpro o meu propósito. Então todo culto vai ser maravilhoso, porque eu não vim em busca de nada, eu vim oferecer algo ao Senhor. E como é bom nós estarmos sensíveis, né? Eu estava ouvindo o testemunho da nossa irmã de Silene a respeito do seu filho e a oração que ela fez, né? Senhor, me visita, e talvez ela achou que o visitar do Senhor seria um encontro sobrenatural, um homem de branco, algo assim físico, né? E o Senhor visitou a serva dele para alertar daquilo que estava acontecendo. E através da oração, através da fé. Porque às vezes o Senhor fala conosco, a gente não vê. Se ela tivesse achado que foi uma bobagem, que foi coisa da cabeça dela, e ela não tivesse colocado diante do Senhor, quem é que sabe, né, irmãos? O que teria acontecido? Porque o Senhor, Ele sempre nos alerta. Às vezes a gente que não quer ouvir, né? Por exemplo, se eu mandar um WhatsApp para a missionária deles e ela não abrir, ela nunca vai saber o que eu quero falar com ela, né? E assim é com a palavra de Deus, né? Às vezes a gente fala, Senhor, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Aqui, se você contar, tem milhares de palavras que Ele pode falar contigo, né? E às vezes, Deus não fala comigo, fala. Às vezes a gente que não quer ouvir. Quem está disposto a criticar, ele sempre vai encontrar defeitos. Ele nunca vai conseguir ser grato, ele nunca vai conseguir ver a glória, e ele nunca vai conseguir viver milagres. Quando a gente pensa a respeito de olhar para a glória de Deus, de olhar para aquilo que o Senhor pode fazer, nós podemos ir até a cura de Naamã. Naamã, a menina lá foi usada pelo Senhor e disse para ele que havia um profeta em Israel. E que, oxalá, que o meu Senhor estivesse em Israel para que ele fosse curado. E ele foi até aquele lugar. Mas quando Naamã chega na casa de Eliseu, Eliseu ele manda o Geazi, né? Dá um recado para Naamã. Ao invés de Naamã olhar para a possibilidade de ser curado, ao invés de ele lembrar do que a menina havia dito, de que ali havia uma oportunidade para ele, ele começou a olhar o quê? Os defeitos. Porque esse rio é sujo. Porque
porque esse profeta desfez de mim. Ah, porque eu acho que ele deveria colocar a mão na minha cabeça. Eu trouxe um monte de presente aqui. Enquanto Naamã estava murmurando e reclamando do rio, daquilo que o Senhor, através da boca do profeta, havia mandado ele fazer, ele não mergulhou. E a gente não mergulha, irmãos. Às vezes o Senhor requer algo de nós e a gente começa a colocar tanto pretexto e a gente não mergulha. E enquanto ele falava, o rio é sujo. Eu nunca vi isso. Como é que uma pessoa vai estar lá dentro de um rio sujo? Eu nunca vi um rio sujo levar ninguém. E como ele murmurava, e murmurava, e murmurava. Mas no momento em que ele ouviu a voz do servo dele, falou: homem, se tivesse pedido algo mais difícil, como fazia? É tão simples. É tão fácil, homem. Faz o que ele mandou. E aí ele parou de procurar os defeitos. Ele parou de olhar para as dificuldades. E ele simplesmente obedeceu a voz do Senhor. E aí ele mergulhou. E ele foi sarado. Se ele tivesse ficado reclamando, ele estava leproso até o fim da vida. Não depois, né? Porque já tinha morrido. Mas tinha voltado para a terra dele leproso. Isso não acontece com a gente? Acontece muito. Às vezes a gente sai da nossa casa disposto a uma mudança, disposto a uma transformação. E aí quando o Senhor dá a ordem, a gente começa a procurar os defeitos. Ah, mas isso não está certo. Ah, mas eu não concordo com isso. E a gente não mergulha. E a gente corre o risco de voltar para casa do mesmo jeito. Porque a cura não estava diante de nós? Não. Porque ao invés de olharmos para a cura, olhamos para tantas outras coisas, né? Porque se o Senhor Jesus, que era Deus, mas que também era homem, se ele ficasse olhando, irmãos, para o que os outros diziam, para o que os outros pensavam, ele não fazia nada. Toda vez que o Senhor Jesus curava alguém, aparecia lá um religioso que conhecia a Torá e já começava a criticar. Uma vez era porque curou no sábado. Ao invés de pegou no caso desse homem, meu Deus, o homem era dessa cidade. O homem estava paralítico. Jesus curou o homem. Ao invés dos fariseus olharem para a cura, para o milagre, para os prodígios, o que eles olhavam? Para os defeitos, o que estava errado. Ah, porque na Bíblia não está escrito assim. Ah, porque no Torá está escrito assim. E eles deixaram de viver milagres em suas vidas. De tanto que eles criticavam. Eles não glorificavam. Eles só criticavam. E às vezes a gente vê o Senhor usando as pessoas, seja no louvor, seja na palavra, seja no testemunho, ao invés de a gente olhar e glorificar e ver as maravilhas que o Senhor tem feito, a gente se apega no quê? Nos defeitos. Glória a Deus, aleluia. Naquilo que está errado. Às vezes o culto está uma bênção. O Espírito Santo está trabalhando nos corações. E eu estou apegada ao calor que eu estou sentindo. Às vezes o glória do irmão me incomoda. E o que acontece comigo? Eu deixo de viver os milagres. Eu deixo de ver o agir do Espírito Santo. Aleluia. Muitas vezes, irmãos, às vezes assim, na hora das ministrações ou na hora dos louvores, eu gosto de fechar o meu olho. Eu gosto de fechar o meu olho e ligar o meu pensamento com Deus, sabe? Para não olhar para a esquerda, para não olhar para a direita, para não começar a cuidar quem faz isso, quem faz aquilo. É igual uma ilustração que tem. Se o irmão, ele falou para o pastor que ele queria sair de igreja. Se eu sair de igreja, ele tem muito defeito, pastor. Meu Deus, misericórdia. E começou a listar o pastor os defeitos
que ele via. E era uma igreja grande. E aí o pastor falou para ele, tá bom. Mas vamos primeiro, vamos fazer um trato nós dois. Eu vou fazer um propósito contigo. 3 cultos, eu quero que você faça isso. Depois desses 3 cultos, a gente conversa de novo. E aí falou para ele assim, ó, você vai pegar um copo de água bem cheio, e enquanto estiver acontecendo o culto, você vai ficar andando, cuidando desse copo de água. Você vai ficar para lá e para cá, e não deixa a água cair. Olha para o copo de água, olha para o copo de água. Se concentra no copo de água. E ali ele fez um culto, 2 cultos, 3 cultos. E aí quando o pastor voltou a conversar com ele, e perguntou aí, o que é que tu viu de errado no culto essa semana? Ai pastor, no final eu estava tão concentrado no meu copo de água, que eu nem reparei se tinha alguém rindo, se tinha alguém que não estava glorificando, se o irmão errou a letra do louvor, se aquele lá desafinou, porque eu estava concentrada ali em cuidar do meu copo de água. E às vezes é isso que a gente precisa fazer, é entender o que eu vim fazer na casa do Senhor. Aonde estão os meus olhos? Porque quando Moisés mandou aquele povo lá, os 12, olhar a terra prometida, a intenção era olhar o que tinha naquele lugar, o quão maravilhoso era aquele lugar, para quando chegasse, animar o povo, para que o povo visse o quanto Deus era fiel. O que é que eles foram olhar? Os efeitos gigantes. E quem é que entrou na terra prometida, irmãos? Os 2 que olharam as maravilhas. Então, só vive milagre, só vê prodígio quem está olhando para o milagre, quem está olhando para o prodígio. Porque em tudo Deus precisa ser glorificado nas nossas vidas. Quando Jesus ele foi até a casa de Zaqueu, olha as críticas do povo, né? Ele está indo na casa dos pecadores, ao invés de se alegrar. Porque quando o Senhor chegou na casa de Zaqueu, ele disse assim, ó, salvação chegou nessa casa. Quando aquela mulher foi ungir os pés do Senhor Jesus com aquela mirra, aquele perfume muito caro, as pessoas estavam criticando, por que não pega esse dinheiro e dá para os pobres, enquanto deveriam se alegrar, porque o Senhor estava sendo honrado, ao menos uma vez. Foi a única vez, irmãos. O Senhor Jesus cuidava daquele povo, zelava, fazia milagre, fazia tudo para aquele povo, e ele não era honrado. Ele foi convidado por um doutor da lei nesse mesmo dia. Ele chegou na casa daquele homem, não lavaram os pés de Jesus, não deram sequer um beijo de Jesus, que era costume. Lavar o pé do convidado e dar a hóstia era um beijo santo, dizendo que aquela pessoa era bem-vindo na tua casa. Trataram ele como qualquer um. E quando aquela mulher deu a honra que ele merecia, aqueles que não receberam como ele merecia ser recebido, fizeram o quê? Murmuravam. Ao invés de se alegrar por verem o mestre sendo reconhecido. Nem os discípulos se levantaram para defender a Jesus. Aliás, um deles já estava querendo, né? Não vendeu e deixou aqui na minha bolsinha para eu dar para os pobres. Por quê? Os olhos deles não estavam no Senhor. Não estavam nos milagres que o Senhor poderia fazer. Até o próprio Nicodemos, né? Que foi ter com o Senhor Jesus de noite, ele era um fariseu. E ele estava admirado da sabedoria do Senhor. Porque ele era um doutor da lei, né? E o Senhor Jesus, quando ele ministrava, ele falava através da lei, da palavra de Deus. Ele não falava nada diferente do que estava escrito na palavra do Senhor. E aí ele chega para Jesus e fala assim, ó, bem sei
que tu és mestre. Mas Nicodemos, ele estava no seu natural. O elogio dele para com o Senhor era sobre a sabedoria que Jesus tinha a respeito da lei. Mas a curiosidade dele era a respeito do sobrenatural. Ele continua, né? Porque ninguém pode fazer esses sinais se Deus não estiver com ele. E aí quando o Senhor Jesus olha para ele e fala que é necessário o homem nascer de novo, ele estava tanto no seu natural que ele não compreendia. Como é que pode um homem nascer de novo? Porventura voltarei ao ventre da minha mãe? E aí o Senhor Jesus diz, né, que aquele que não for nascido do Espírito, esse não pode dizer que ele nasceu de novo. Porque quem é nascido da carne é carne. Quem é nascido do Espírito é Espírito. E precisamos, irmãos, nos preocuparmos com a visão que nós estamos tendo. O que nós estamos enxergando quando nos apresentamos diante do Senhor? Temos que nos preocupar. Qual é o propósito de Deus na minha vida, né? Porque aqueles espias, eles tinham uma missão, mas eles tinham um propósito diferente. 2 saíram com o propósito de procurar e enxergar as bênçãos do Senhor, né? Aquilo que o Senhor tinha preparado. E 10, as dificuldades que eles iriam enfrentar. Glória a Deus! Um povo que viu o mar se abrir. Um povo que viu Faraó ser destruído, o homem mais poderoso da época. Um povo que viveu escravo, judiado, e que através de um homem, que foi Moisés, venceu todo o exército, né? Porque eles eram agricultores. Se eles fossem brigar, era o exército. Você acha que Faraó andava treinando judeu? Não. Eles eram escravos. Eles sabiam descascar cebola, plantar cebola, colher cebola. E através de um homem, não precisa de muito, através de um homem que se levantou e não olhou para o tamanho do exército e não olhou para aqueles que ele ia levar, que não tinham capacidade alguma, caso houvesse uma luta, de vencer aquela batalha. Confiou em Deus, olhou para a promessa do Senhor, assim como o Gideão olhou para as promessas do Senhor, assim como o nosso irmão José, que foi jogado no cárcere, mas ele sempre, aonde ele estava, ele sempre achava uma maneira de viver o propósito de Deus na vida dele. Talvez se você jogado lá numa cisterna, acabou. Depois foi ser servo de Potifar. Talvez eu e você olharíamos para a nossa circunstância e a gente ia desistir, porque ele tinha um dom. O dom de José estava ligado não só aos sonhos que ele tinha, mas porque o Senhor falava com ele através de sonhos. E ele, por causa do dom que o Senhor deu para ele foi parar naquela cisterna. Por causa do dom que Deus deu para ele foi parar na casa de Potifar. E quando ele estava naquela prisão, ele poderia olhar para quê, irmãos? Para onde o propósito havia levado ele. E ele poderia dizer assim: eu não mexi com isso mais não. Eu obedeci. Eu usei o dom que o Senhor me deu. Olha para onde esse chamado me trouxe. Ele poderia olhar. Mas para onde que ele olhou, irmãos? Para o propósito que Deus tinha na vida dele. E se ele tivesse desistido naquele dia, ele teria morrido naquela prisão. Mas ele não desistiu de olhar para o propósito que Deus tinha na vida dele.
E ele falou assim: ainda que por causa de um sonho eu vim para aqui, se o Senhor me revelar, eu vou contar para esses dois. E foi o que aconteceu. E aí ele disse: um vai voltar e um vai morrer. E o que voltar, lembra de mim. E ele não lembrou, né? A Bíblia diz que o copeiro voltou lá para a vida bem boa dele. E que ele só foi se lembrar de José a hora que o trem apertou de novo. Quando o rei teve, o rei Faraó, né? Ele terminou o sonho e mandou chamar o povo, e o rei andava do lado. E com certeza o copeiro pensou, né? Eu vou indicar José, porque se ele subir, eu subo junto. Eu sei que ele faz. E a Bíblia diz que José interpreta não só o sonho, né? Ele interpreta o sonho e ainda o Senhor dá sabedoria para que ele diga para Faraó o que ele deve fazer. E através do dom que o Senhor tinha dado para ele, que a princípio parecia que só estava levando ele cada dia mais para o buraco, o Senhor colocou ele de pé e o Senhor honrou a vida dele, porque havia um propósito maior. Nós somos muito pequenos, irmãos, diante do propósito que Deus tem através da minha e da tua vida. Talvez se José tivesse acovardado, abandonado, não vale a pena, olha, até agora só aconteceu coisa ruim, eu vou fechar minha boca, eu não falo mais, eu não faço mais, a sua família teria perecido. Todo o povo teria perecido. Mas porque ele se posicionou, confiando em Deus, né? Confiando na justiça do Senhor, ele se tornou governador. E todos aqueles irmãos que receberam vitória não estavam olhando para a circunstância, olhavam para o Senhor, olhavam para a promessa de Deus, olhavam para aquilo que o Senhor podia fazer. E ele fez. Assim foi com a mulher do fluxo de sangue. Se ela tivesse olhado para a multidão, se ela tivesse olhado que se alguém a reconhecesse, ela seria apedrejada, ela jamais teria tocado na orla, e ela jamais teria sido curada. E eu falo para vocês, eu já entrei em muitos cultos, e eu já saí da mesma maneira, porque eu olhei para o Senhor. Eu olhei para a esquerda, para a direita, e esqueci de entender que o que eu vim fazer aqui foi adorar e exaltar aquele que pode, aquele que faz, aquele que é na minha vida. E me envergonhei muitas vezes, irmãos, de quando saí alguém vinha comentar comigo: você viu a glória que estava naquele lugar? Eu senti a presença de Deus. E eu dizia: mas eu não senti, foi nada. É porque ele não estava aqui? Não. É porque eu não estava disponível para ele. É porque muitas vezes eu entrei e saí olhando para o meu umbigo, olhando para os meus problemas. E aí é como se fosse um avião, né? Quanto mais longe, menor. Quanto mais perto, maior. Assim é Deus. Quanto mais você coloca Deus longe de você, mais tudo que está aqui é maior do que Deus. Um avião que está lá no céu, amados, a minha Bíblia é maior do que ele. Esse caderno é maior do que ele, se eu vou comparar o tamanho. Eu sou muito maior do que ele. Mas à medida que eu vou me aproximando, que esse avião vem se aproximando de mim, eu percebo a grandeza que ele é, e eu percebo o quanto ele é maior do que todas as outras coisas que eu estava enxergando. E é isso que a gente tem que entender. Traga o Senhor cada vez mais perto de você. Coloque os teus olhos cada vez mais perto do Senhor. E tudo aquilo que você acha que é grande, você vai perceber que é muito pequeno diante da grandeza do nosso Deus. Quando você vê alguém sendo curado, quando você vê alguém recebendo uma bênção da parte de Deus, glorifique, exalte.
Não faça como os fariseus e fique procurando, mas não precisava copiar. Meu Deus, mas aquela irmã não copiou, mas aquela irmã suou, mas aquela irmã precisava gritar. Olha para o milagre e enxergue os prodígios e maravilhas que o Senhor faz todos os dias. Porque assim como aquele homem que queria sair da igreja porque ficava cuidando de um e de outro, o dia que ele focou, ele parou de ver todas as outras coisas. Esses fariseus, no dia da cura desse homem, saíram daquele lugar murmurando, arrazoando contra Deus. Perderam a oportunidade de ver um paralítico andar. Olha que coisa maravilhosa. Perderam a oportunidade quando ele estava ali e convidaram ele e não honraram o Senhor. E aqueles que estavam murmurando perderam a oportunidade de ver o Filho de Deus sendo honrado. Aqueles que muitas vezes se apegam a tantas outras coisas, né? E perdem a oportunidade de ver o agir de Deus. Não permite, irmãos, de se achegar, seja na casa do Senhor, seja às vezes a gente murmura até assistindo um vídeo, gente. Às vezes tu põe uma pregação lá, e aí, às vezes vê um irmão que se usa de forma diferente, e às vezes tu fica murmurando, em vez daquilo te edificar, aquilo parece que te afunda mais ainda. Porque onde estão os seus olhos? Você vai encontrar aquilo que os seus olhos estão procurando. Você já reparou que é assim? Tu nunca viu aquela pessoa. Às vezes a pessoa vai olhando para o outro, nunca viu. O dia que tu fala com aquela pessoa, a primeira vez, parece que todo canto que tu vai, tu vê aquela pessoa. Por quê? Porque os seus olhos começaram a enxergar. Então faça assim com a glória de Deus. Procure a glória de Deus. Procure o mover de Deus. Em todo lugar que você olhar, você vai enxergar Jesus. Eu quero agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.